Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversa com a Alma. Aqui eu ajudo mulheres cristãs a vencerem o esgotamento emocional sem abrir mão da sua fé. E se você é uma mulher cristã que ama Deus, que ama Jesus e acredita na Bíblia, independente da sua religião, você é muito bem-vinda por aqui. Porque aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Seja muito bem-vinda. Eu sou Bárbara, eu sou cristã e psicanalista, sou mãe, sou esposa e eu sei o que é se sentir aprisionada por erros do passado. Porque por muito tempo eu tentei pagar por falhas que Deus já havia me perdoado, mas que eu não conseguia me perdoar. Eu não conseguia soltar. Você que me conhece, eu sou mãe de 3, tenho 3 meninos, 2 são do meu primeiro casamento e 1 é do meu atual casamento, no qual eu estou já há 13 anos. Porém, por muito tempo da minha vida, eu me culpei pelo pai dos meus filhos não ser tão presente na vida deles. E eu por muito tempo carreguei esse peso. E não só esse peso, como vários outros de erros que eu cometi no meu passado, mas que me fizeram chegar até aqui. Quando nós focamos na lição, no aprendizado, a nossa perspectiva muda. Porém, se nós nos focamos naquilo que perdemos, naquilo que deixamos de ter, aí a cura não vem e a ferida só aumenta cada dia mais. Eu sei disso, eu vivi por isso. E é por isso que o meu papel aqui hoje é mostrar para você que nós não precisamos viver com as sombras do nosso passado. O nosso passado não nos define. O fato de termos errado em algumas escolhas, o fato de termos feito coisas erradas, não diz quem somos, não define quem nós somos. O que define quem a gente é o modo como a gente leva a nossa vida hoje. E não nos perdoar por coisas que fizemos lá atrás não faz nenhum sentido. Afinal, se nós fazemos isso, significa que não estamos aceitando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. A culpa que nos paralisa pode estar disfarçada de arrependimento santo. Aqui hoje nós vamos falar e ver que é possível encontrar a paz mesmo carregando histórias difíceis. Há um caminho de cura que une fé com o autoconhecimento. É possível. Vamos juntas? E o episódio de hoje é quando nós mulheres cristãs não conseguimos nos perdoar, mesmo sabendo que Deus já perdoou. Então nós vamos falar sobre autopunição. O que é a autopunição? É você permanecer presa a algo que não te pertence mais. Nesse caso, o passado. É crer que você deve sofrer pelos seus erros, como se a culpa fosse uma cruz que você precisa carregar eternamente. É aquela voz interna que fica aqui na sua mente dizendo: você não merece ser feliz depois do que você fez ou depois dessa escolha. Você não merece, você tem que sofrer, mesmo quando você já buscou o perdão de Deus e das pessoas envolvidas. E sabe como isso se manifesta na sua vida? Com dificuldade de aceitar as bênçãos de Deus para você, porque você se sente indigna. Não por quem você é hoje, mas porque você errou lá atrás. Autossabotagem quando algo bom acontece. Você já reparou se isso acontece com você? Se quando você vivencia algo de bom, você já logo quer se sabotar? Ou quer dizer, não, isso aqui é bom demais pra mim? Ou é bom demais pra ser verdade? Eu não mereço isso aqui? Você já se pegou fazendo isso? Outra forma dessa autopunição se manifestar na sua vida é quando você fica rememorando seus erros do passado. E também quando você aplica penitências a você mesmo como forma de pagar pelos seus erros. Na essência, a autopunição é uma forma velada de dizer: o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eu ainda preciso pagar pelos meus erros. Essa atitude não demonstra arrependimento verdadeiro, mas uma prisão emocional que contradiz a liberdade prometida por Cristo.
Na psicanálise, chamamos isso de superego rígido, ou seja, é quando a sua moral interna se acusa e cobra a perfeição o tempo todo. Na Bíblia, é viver uma condenação em vez de redenção, que foi o que Cristo nos deu através da cruz. O superego é a instância psíquica que representa a nossa consciência moral, formada desde lá da nossa infância a partir de exigências e proibições parentais. Quando excessivamente rígido, o que acontece? Ele impõe padrões impossíveis de perfeição, padrões inatingíveis, inalcançáveis. E aí ele não nos permite falhas ou segundas chances. E aí, esse superego nos julga e nos condena implacavelmente e exige uma punição constante pelos nossos erros. E muitas de nós, mulheres cristãs, desenvolvemos este superego inflexível, misturando conceitos bíblicos distorcidos com traumas e exigências culturais de perfeição feminina, enquanto a própria palavra nos diz que já não há mais condenação lá em Romanos. Este superego rígido continua acusando, contradizendo a verdade libertadora do próprio evangelho, mantendo você em um ciclo de autopunição. No fundo, você quer pagar pelo seu erro e fica mergulhada naquela tristeza, naquela autossabotagem, como se você merecesse sofrer o tempo todo por um erro que você cometeu lá atrás. E isso vem se acumulando até os dias de hoje, a ponto de você estar esgotada emocionalmente. E esse esgotamento, ele te leva a danos profundos, tanto na sua vida física quanto na sua vida espiritual. Porque quanto mais você se culpa, quanto mais você se sabota, menos você consegue atingir a sua espiritualidade plena, a sua vida plena em Deus. Um Deus que já te libertou, porque agora não há mais condenação para quem está em Cristo. Eis que nova criatura é. Lá em Apocalipse, nós vemos a passagem dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Então, se para Deus existem recomeços, por que para você não? Por que ainda continuar presa em situações, em erros que você cometeu, quando você só fez aquilo que você achava que era certo, por mais que fosse errado? Se você já reconheceu o seu erro, chega! Agora é hora de viver o novo e conseguir se relacionar com Deus de maneira inteira, íntegra, sem culpas, sem pesos, sem fardos. Ser leve é estar aberta, é estar totalmente, completamente despida de toda a culpa, de todo o achômetro, de tudo aquilo que você acredita que ainda tem que pagar. Nós cometemos erros, sim. Os nossos erros têm consequências, claro que tem consequências, mas a gente paga consequência com Deus com a gente. Ele tá com a gente no meio da consequência também, até que chega uma hora que isso acaba. Agora, ficar revivendo e rememorando essa consequência já não é mais consequência. É autopunição, é autoflagelação, é abandono, autoabandono. O que não é esse superego rígido? Não é humildade. Não é você achar, por exemplo, tem muitas mulheres que acreditam firmemente que se culpando e se autoflagelando e se punindo o tempo todo por algum erro que cometeu é humildade. Não, isso não tem nada a ver com humildade. Isso tem a ver com autossabotagem. O que não é o superego rígido? Não é arrependimento verdadeiro. O que é o arrependimento na essência da palavra? É você mudar a rota. É você reconhecer o erro e agora, a partir de agora, fazer diferente. Vá e não peques mais. É isso, você muda a rota, você começa de novo, de outra forma. Outra coisa que não é esse superego rígido, não é submissão a Deus, não. Deus já te perdoou. Quem não está se perdoando é você mesma. É como dizer, o sacrifício de Jesus não foi suficiente, eu preciso pagar. Ou seja, você está anulando o que Jesus fez por você na cruz. Isso não é fé, é prisão emocional. E aqui eu trago para você uma oportunidade de cura.
reconhecendo, quando você reconhece esse padrão que você vive. Porque daí você passa a viver o evangelho de verdade. Você deixa de tentar se justificar e aceita a justificação de Cristo por você na cruz. E isso se torna leve e a sua vivência com Deus só melhora. E quais são os benefícios disso? A libertação, porque para fins psicanalíticos isso é libertador, mas não só para psicanálise, para suas próprias emoções. Você se liberta e para de viver com as sombras do passado e começa a viver com o presente que Deus te deu, que é o hoje, uma nova oportunidade. É um presente que Ele te dá, uma oportunidade de começar de novo, de outra maneira, com outra perspectiva. E aí você se reconcilia com você mesma, com a sua humanidade e começa então a abrir espaço para sua reconstrução emocional. Lá em Romanos eu já citei essa passagem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, por que você continua pagando por coisas lá de trás? Você nem é mais aquela pessoa, mas ainda tá querendo pagar por quem foi. Que bobagem! Conversão é você desviar a rota, mudar a rota. Faça conversão, converta-se, mude a rota. Simples assim. Errei, tá tudo bem. Agora eu vou fazer diferente. Eu quero te mostrar aqui alguns dados clínicos para você ver o quanto é sério e o quanto essa autopunição e essa autoflagelação pode impactar na sua vida. De acordo com estudos publicados no Journal of Counseling and Development pela American Psychological Association, que é a Associação de Psicologia Americana, 79% das mulheres que vivem em culpa crônica apresentam maiores níveis de depressão e ansiedade. Você fica se culpando o tempo todo, daqui a um tempo isso pode virar uma depressão. E não é por falta de Deus. 68% relatam dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis e impor limites, porque ela tá ali na sua autopunição, achando que tem que pagar por um erro que cometeu, e aí não consegue se abrir para novos relacionamentos saudáveis, para uma vida saudável emocionalmente. E 50% dessas mulheres que trabalham o perdão e a autocompaixão têm mais chances de desenvolver autoestima estável e maior capacidade de amar. Sabe por quê? Porque quando você se ama e você tá bem com você mesma, tudo resolvido aqui dentro, a sua capacidade de amar o outro é ainda melhor, é ainda maior, porque você tá muito bem resolvida. Ou seja, mulheres que se libertam da culpa crônica desenvolvem autocompaixão, autoestima e capacidade de amar. Ah, Bárbara, mas eu não mereço ser feliz. Quem disse? O perdão não é recompensa, não. É uma dádiva. Ele já te declarou livre. Você é livre. Mas, Bárbara, e se eu errar de novo? Se você gosta, como eu, da série The Chosen, você deve lembrar da cena em que Maria Madalena chega até Jesus, depois que ela volta lá pro lugar da onde ela veio, né? E ela toda arrependida volta para Jesus com vergonha e ele fala assim para ela: "Você achou que você não ia errar mais só porque tá caminhando comigo?" Ele pergunta para ela: "Você achou que você não ia errar mais?" Eu achei tão linda essa cena, porque mostra realmente o quanto ele entende que nós erramos, né? Nós vamos continuar errando. Erros diferentes, né? Assim eu espero. Porque quando a gente foca no aprendizado, nós não vamos mais errar novamente aquele erro. Nós vamos cometer erros novos. E faz parte da nossa humanidade cometer erros. São os nossos erros, inclusive, que nos dão as lições mais importantes da nossa vida. Quando a gente foca na lição, a gente cresce. Quando a gente foca no erro, a gente, regride, a gente adoece. Mas se eu me perdoar, Bárbara, eu não vou estar sendo conivente com o que eu errei? Não. Perdoar é reconhecer que errou e escolher não viver mais sob o julgo daquele erro. Chega, agora eu vou fazer diferente. Agora eu já aprendi. Foca na lição. A lição
direção que você tem que focar. E qual é o jeito errado de você lidar com isso? É se punir emocionalmente, achando que o tempo todo você precisa pagar por erros. O tempo todo você precisa ser infeliz. Ó céus, ó vida. É achar que você precisa sofrer mais para se permitir viver. Daí você não consegue nem orar porque tem vergonha. Pois é. Outra maneira errada é confundir o arrependimento com condenação eterna. Foi o que eu falei. Você fica o tempo todo se autopunindo e anula o que Jesus fez por nós na cruz, fez por você na cruz. Não existe mais condenação. Se perdoou, errou, tá bom, agora eu vou fazer diferente. Vamos errar outras coisas agora. Nessa eu já aprendi a lição. Foca na lição. Quando você foca na lição, você cresce. É para isso que nós estamos aqui, para crescermos emocionalmente, espiritualmente, como mulheres, como mães, como esposas. Nós estamos o tempo todo crescendo. E quanto mais a gente cresce, mais o mundo à nossa volta também cresce com as nossas experiências, com as nossas vivências. O jeito certo de você lidar é reconhecer o erro sem se condenar. Olhar para o seu passado com responsabilidade e misericórdia. Se ele te olha com misericórdia, por que você não se olha? Acolha a sua dor, mas caminhe com leveza. Creia que Deus restaura você. Eis que tudo se fez novo. Há um novo recomeço. E um passo que você pode dar para começar essa libertação desse peso, desse esgotamento emocional, é escrever uma carta para você mesma, como se fosse Deus falando com você. Filha, eu te perdoo. Agora vai e viva. Seja feliz. Quer ver como é fácil você fazer esse exercício? Quando o seu filho ou sua filha erra, o que você faz? Você fica apontando o dedo na cara dele o tempo todo? Ou você chega para o seu filho, para sua filha e diz: filho, você errou feio aqui, você deu uma mancada, você vai ter uma consequência desse erro, claro, mas tá tudo bem, agora você aprende a lição. Não é assim que nós, mães, fazemos? Foi bom isso ter acontecido, você aprendeu, não adianta só a gente falar, eu já me peguei fazendo isso várias vezes. Nossa, não adiantou eu falar, né? Você teve que ver pra crer. Tudo bem, agora você viu, você aprendeu. Foca na lição agora então. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Como você acha que Deus, como pai, faz com você? É a mesma forma, é a mesma forma. Sim, você errou mesmo, viu, Maria? Você errou, tá? Mas tá tudo bem, agora vamos recomeçar, vai ter umas consequências aí, mas vamos recomeçar e tudo vai ficar bem. Vamos, eu tô com você. Não é assim? A gente faz isso com os nossos filhos. E por que a gente não pode fazer isso com a gente também? Reflita sobre isso. Depois que você fizer essa carta, como se fosse um pai escrevendo pra filha, leia essa carta em voz alta. Escreva como se fosse você, mãe, escrevendo pro seu filho ou pra sua filha, né? Mas colocando Deus no lugar de você. E depois, releia essa carta. Leia em voz alta, olhando pro espelho. Guarde ela como um símbolo da sua libertação. Você é livre. Faça uma escrita reflexiva com a seguinte pergunta: qual culpa eu ainda carrego que Deus já não me cobra mais? Liste. Se existem várias culpas, tudo bem, coloca lá. Eu me culpo por isso, eu me culpo por isso, eu me culpo por aquilo. Porque olha como nós mulheres temos tendência de dererê, dar chibatada em nós mesmas, né? Como a gente se condena. Isso é incrível. Tem muitas mulheres que fazem isso. Eu fiz isso. Conheço muitas que fazem isso, que fizeram isso também. A gente se culpa muito, a gente acha que a gente é perfeita. Não julgue mais, não se julgue mais. Escreva no papel e olhe para aquilo e fale: isso aqui não me define. Escreva, liste e fale: isso aqui não me define. A minha história não me define. O que eu fiz não me define. Eu sou quem dizes que sou, filha preciosa. E faça essa oração de entrega para Deus, dizendo que você se culpou por muito tempo. Fale isso para Ele, porque às vezes você tem tanta vergonha, você se culpa tanto
que nem sobre isso você consegue orar. Você ora por tudo. Ora pelo fulano, ora pelo ciclano, olha pela casa, pela sua família, pelo seu marido, pelas finanças, né? Ajuda todo mundo. Mas na hora de orar pra falar que você tá se sentindo culpada, você não consegue orar. Você tem vergonha daí. Como se Deus já não soubesse, né? Ele esquadrinha o seu pensamento, ele sabe o que passa na sua cabeça. Só falta você reconhecer e falar. Quando a gente verbaliza, é como se nós estivéssemos externalizando aquilo que queima, que dói aqui dentro. E aí, pondo pra fora, é muito mais fácil de se libertar disso. Faça essa afirmação todos os dias, até que isso faça parte de você, até que você se integre dessa frase. Eu fui perdoada e por isso eu posso viver em paz, por isso eu posso ser livre do passado, livre de culpa, livre de julgamento. O nosso mal é querer nos julgarmos por tudo. Cuidado, porque com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Cuidado com o julgamento, com você primeiro, depois com os outros, claro. Pare. O único juiz é Deus e ele já disse que não há mais condenação. Se liberte disso. Viva a sua liberdade de ser quem você é hoje. Outra mulher renovada, com outros pensamentos, com outras crenças, com outros propósitos. E aí viva o propósito de Deus e transborde nas pessoas, porque os nossos erros podem ajudar outras mulheres, outras pessoas. Nós podemos transbordar aquilo que fizemos de errado, não como peso, mas como aprendizado. E isso pode gerar uma corrente de mulheres que se ajudam, que trocam experiências, que param de se condenar, que vivem a plenitude de ser quem elas são, para poder viver a plenitude da fé delas. Eu te convido a fazer essa reflexão no dia de hoje e deixar para trás o que é de lá de trás. As coisas velhas se foram, tudo novo se fará. Então, se para Deus existe um recomeço, para você também. Pegue isso, tome posse disso e viva em novidade de vida. Eu espero que o episódio de hoje fale no seu coração e traga um pouco de alívio para esse peso que você tem carregado há tanto tempo. Chega de se culpar. Já não há mais condenação para você. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo e até lá!